sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Espaço, Minha Vida. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uniter, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que vai além dos espaços físicos, e aí permeiam os espaços digitais. Como as redes sociais podem transformar os espaços de arquitetura e design. E você aí já sabe qual é o objetivo do nosso programa, que é transformar a arquitetura e o design. Como transformar os espaços, impactar os espaços e hoje impactar os espaços digitais. E claro, que vão aí impactar os espaços físicos. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Maria Carolina Bianchi de Alves Neves. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, nome super comprido, né? Ah, mas é um nome muito chique. Sejam todos bem-vindos, obrigada, professora, pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui com vocês. E muito obrigada. E para você que está aí assistindo o programa ao vivo, tem o privilégio de participar conosco. Então, manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta aí no nosso Instagram da Pós em Arquitetura e Design Uniter. Estaremos aqui para receber todas essas suas participações, não é mesmo? Muito bem, então, fiquem à vontade aí para interagir com a gente está aqui super esperando sua interação. Então, vamos lá. E vejam lá, uma pesquisa que foi feita pela Hotsuite do We Are Social mostrou que 7 bilhões de pessoas no mundo, ou cerca de 53% delas, têm acesso à internet, o que significa que 31 bilhões de potenciais consumidores temos aí na rede da internet, dos quais ainda aproximadamente 39%, ou seja, quase 3 bilhões de pessoas têm alguma rede social. E tem muitas redes sociais e vamos falar sobre esse tema hoje. Então, o que você está esperando para melhorar ou para desenvolver o seu potencial na rede social? Vamos falar sobre isso. E para falar sobre esse e outros assuntos que permeiam as mídias sociais, então convidei a professora, que é professora na área de marketing digital, mestre em gestão da informação, profissional de marketing certificada pela Google e associada ao Meta, autora de 4 livros de marketing digital, já foi fonte técnica para diversos canais de comunicação, como a Globo, CNN, Estadão, Meio e Mensagem, Isto É, Terra, UOL, enfim, vários aqui. E aí, para começar então, professora, eu vou começar fazendo aquecimento. Então, vamos fazer uma atividade aqui, professor para professor, a gente começa com atividade. Eu vou propor para você, eu vou lançar alguns temas e você assim me fala, não foi nada combinado. Não foi. Porque eu faço isso para justamente você dar aquela questão neurocientífica. Então, o que vem à cabeça para você? A primeira coisa, você vai ter a chance depois de se explicar, tá? Tá bom. No decorrer do programa, tá bom? Conta de rede social, pessoal ou profissional? Profissional. Site ou rede social? Site. Publicação orgânica ou paga? Orgânica. Então, olha, foi rápido. Já tá foi rápido, tudo certo. Ah, tá bom, vamos lá então. Então, primeira pergunta que eu vou te fazer. Como promover o engajamento com o público? Essa é a pergunta do milhão. É o que todo mundo quer saber. Porque, na verdade, as pessoas, em geral,
E aí tô realmente generalizando, quem faz diferente não me leve a mal aí, mas em geral as pessoas não têm uma gestão de redes sociais, uma gestão de marketing digital, de marketing. Elas simplesmente acessam suas redes sociais, publicam conteúdo e esperam que a mágica aconteça naturalmente, que bombe de seguidores e bombe de mensagens. Isso não acontece. Geralmente, as pessoas esperam uma fórmula mágica. Então, como promover o engajamento? Tendo conteúdo relevante. Para isso, você precisa de um monte de coisas que são fundamentais no marketing, que é você conhecer bem o seu público, conhecer o cenário que você está inserido, conhecer muito bem o seu mercado, ter um bom posicionamento, conhecer seus valores, seus pontos fortes e fracos. Então, precisa ter uma estrutura de marketing raiz mesmo, para que as suas ações na internet surtam efeitos e que você consiga ter esse engajamento. Então, esse é um fator. A gente precisa promover conteúdos de qualidade e não só esperar o engajamento chegar, utilizando técnicas do marketing raiz mesmo, né? A segunda questão é que a gente, na minha opinião, a gente hipervaloriza o engajamento. Porque nem tudo é o engajamento visível. Curtida, comentário, compartilhamento. Talvez se você faz uma publicação e aumenta o seu reconhecimento de marca, ou seja, as pessoas na vida offline estão falando mais sobre a sua marca, seu objetivo foi alcançado. Nem tudo é sobre engajamento. E aí a gente fica muito esperando ter um baita engajamento lá, quando você para perceber o seu comportamento enquanto usuário, você não costuma ficar engajando com tudo. Você roda lá o TikTok, o Instagram, e você não fica curtindo ou comentando todos os tipos de conteúdo que você gosta. Você tem outros tipos de interação. Talvez um vídeo que foi postado por 1 minuto, você assiste o vídeo 1 minuto, você clica no perfil para ver mais conteúdos, aquela conta acabou de postar um story, você já assiste, você participa de enquetes e esse tipo de coisa. Então eu acho que o engajamento a gente precisa começar a olhar com outros olhos, perceber o nosso comportamento enquanto usuário. O que uma publicação precisa ter para que eu tenha vontade de engajar com ela? Aí você já vai ter boa parte das suas respostas. E você falou, já vou pegar um gancho do que você falou, a gente já continuo na sequência aqui. Eu perguntei da conta pessoal profissional, e aí você comentou do TikTok. O TikTok seria permeando, tá indo para uma conta profissional ou ela ainda tá mais para uma conta pessoal? Tem as duas coisas lá. Até o TikTok tem um setor lá dentro, que é o TikTok Business, que é voltado para negócios, empresas e tal. E tem espaço para isso. Então tem as duas coisas, assim como nas outras redes sociais, né? Só que tem uma característica diferente. O TikTok não se posiciona como uma rede social, por exemplo. Ele se posicionou como uma plataforma. Então concorre com o Netflix, por exemplo, e não com o Instagram. Porque entende-se que a pessoa vai passar horas ali vendo vídeos no TikTok, né? Tanto é que se você comprar uma TV Smart hoje, ela já vem com o aplicativo do TikTok instalado. Não vem com o Instagram, nenhuma, mas o TikTok vem. Então, a criação de conteúdo lá precisa ser diferente também, mesmo em conta pessoal ou em conta de negócios, né? É um conteúdo que precisa respeitar a característica da rede social, que é puramente entretenimento. Lá não adianta querer vender, não adianta nada, é entretenimento. E você acha que vale a pena essa questão do conteúdo, né? Agora, pegando esse gancho do conteúdo, vale a pena, como que você acha que deve ser o planejamento desse conteúdo? Um planejamento diário, um planejamento semanal, um planejamento de story mais post. Vamos falar do exemplo do Instagram, né? Story mais post, mais tudo, um planejamento diário, ou um planejamento... Claro que não tem uma fórmula, eu sei, né? Mas que sugestões que você dá para uma conta profissional? Ou indo para uma conta pessoal mais profissional, ou misturar as duas, porque são tantos questionamentos que no dia a dia a gente acaba se fazendo, né? E aí, mas faz um planejamento para a conta pessoal, mas daí eu tenho que alimentar também a conta profissional, e daí as duas eu não dou conta, e daí tem que contratar uma agência, e aí já virou tanto trabalho, que é o dia inteiro tendo que produzir conteúdo,
né? E aí o trabalho, como é que fica? Sim, Né? são muitas eu coisas, trabalho né? ou eu produzo conteúdo? Sim. Né? Como é que fica a administração de tudo isso? Então, eu sou bem adepta de uma criação de conteúdo mais consciente, relevante e que não foque em volume. Uhum. E aí, partindo muito da minha visão estratégica enquanto consumidora também, enquanto usuária. E aí fica a reflexão até para quem tá aí também, se quiser engajar com a gente lá no Instagram, fica à vontade. Pense em alguma conta que você gosta muito de seguir. Sei lá, qualquer conta, de uma marca ou de uma pessoa. Você ia preferir ver muito conteúdo dessa pessoa sabendo que ela fez de qualquer jeito? Ou aquele conteúdo certeiro que você para e olha, cara, esse conteúdo me prende a minha atenção. Eu prefiro consumir menos, ver essa pessoa criando menos conteúdo, só que mais assertivo. Então, eu não posso dizer uma frequência ideal de conteúdo, de postagens, porque depende muito de cada negócio e depende muito do objetivo de marketing. Só o que eu posso dizer é que eu não gosto do foco no volume. Porque senão você acaba criando para cumprir tabela, para cumprir meta de número de postagem e não se preocupa com a qualidade desse conteúdo. E muitas vezes, se você repensar, se tivesse mais tempo para poder trabalhar naquele conteúdo, ele teria ficado muito melhor. Então, assim, não tem uma frequência ideal. Uma postagem mínima é uma vez por semana no feed, porque você precisa manter também uma certa atividade ali, né, para mostrar que tá ativo e tal. E nos stories é legal aparecer todos os dias, se possível. Se não for possível, é melhor aparecer quando tiver alguma coisa legal para falar. O que ajuda muito é fazer planejamento de conteúdo mensal. Eu gosto de fazer, quando eu atendia clientes, né, eu gostava de fazer um planejamento bem longo, anual, ou pelo número pela duração do contrato, né, que se tinha, para você conseguir definir algumas ações. Então, você vê lá o calendário do ano todo e vê que vai ter uma data super importante para aquele ramo. Então, você vai planejar alguma ação na rede social também, então, para você já ter tempo desse tipo de coisa. Fora isso, você faz um planejamento mensal de conteúdo. E aí, uma coisa que é muito utilizada no marketing é a definição de linhas editoriais. Então, digamos que eu tenho um perfil de arquitetura, vou pegar teu exemplo, eu posso definir, sei lá, 5 linhas editoriais. São 5 grandes assuntos que eu vou tratar dentro da minha rede social. Uma é para falar sobre a minha vida pessoal, porque eu sou arquiteta, então eu preciso falar sobre mim também e é isso. Outra para falar sobre arquitetura moderna. Outra para falar sobre a história da arquitetura. Outra para mostrar cases. E a outra para mostrar antes e depois, por exemplo. Então, eu vou fazer uma junção desses vários grandes temas para eu não falar só sobre mim, nem só sobre arquitetura moderna, e nem só sobre antes e depois, para eu ter uma junção de várias coisas. Então, eu faço um plano de conteúdo mensal, mesclando os conteúdos dentro dessas editorias que eu já defini. Claro, isso assim, passando bem por cima, porque precisa de toda uma estratégia, até mesmo para definir esses grandes temas, né? Mas é uma coisa que funciona. E isso está atrelado, que seria uma pergunta aqui para mim, é como criar essa proposta de valor para a marca nas redes sociais. Então, isso tem a ver também na busca da proposta de valor, né? Buscar essa proposta de valor, eu descobrir, eu identificar essa proposta de valor. Sem dúvidas. E outra coisa que a gente acaba fazendo muito é cópia. Eu vi hoje uma pesquisa que 60% dos conteúdos da internet são duplicados. Então, vou fazer um conteúdo sobre o que precisa, qual é o perfil do estudante de arquitetura. Cara, um monte de gente já escreveu sobre isso. Então, falta conteúdo inédito. E isso faz parte também de uma proposta de valor. Porque se não tiver diferencial, por que as pessoas vão querer te seguir? Se você está fazendo mais do mesmo. Não adianta. Então, tem a parte de ser criativo, tem a parte de você realmente colocar os seus valores para falar sobre perfis pessoais misturados com perfil profissional. Então, tem tudo isso que precisa ser considerado, né? Não adianta criar uma conta e ficar postando conteúdo que todo mundo já está fazendo. E me diga uma coisa, é possível saber quantos clientes conseguiu depois de ter feito um anúncio numa rede social, por exemplo? Um dos grandes pontos positivos do marketing digital é a mensuração. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, tem na biblioteca virtual aí de quem estuda em faculdades, que se chama Marketing Digital Baseado em Dados. Ele fala especificamente sobre essa mensuração de dados, os dados já chegam prontos pra gente, só precisa analisar, né, ter a visão mais analítica, e
Sim, você consegue saber quantas pessoas clicaram, quantas pessoas foram até a sua página, quantas te ligaram, que horas do dia, que dia da semana, quantos chegaram até você, quantos leram seu anúncio até o fim, quantos assistiram seu vídeo até o fim, ou quantos assistiram 50%. Então, você tem como ter acesso a esses dados. E conta um pouquinho pra gente como que acontece isso, assim. Como é que é esse processo? Quanto tempo que leva? Como que é? Então, as ferramentas fazem isso de maneira nativa. Isso significa que você não precisa contratar nenhuma ferramenta externa para analisar esses dados, né? O próprio Instagram tem o Instagram Analytics, o Facebook tem o Analytics também. Se você tem um site, você pode pedir para um programador integrar com o Google Analytics. Então, você consegue fazer esse tipo de análise. Geralmente, eles pegam os dados até o dia de ontem. Então, você tem dados muito frescos. O que é uma grande possibilidade. Você tem dados em tempo real lá no Google Analytics e tal. Então, é assim que funciona. E tudo de uma maneira nativa. Não precisa ter ferramenta externa, não precisa ter pagamento de nada. É tudo bem fácil, bem intuitivo também. Legal. Bom, lembrando, você aí que está assistindo o nosso programa ao vivo, tem a possibilidade de entrar lá no nosso Instagram, no Instagram da Pós-Arquitetura e Design Uninter, e mandar a sua questão, seu comentário aqui para nós. Então, vou fazer mais uma pergunta para você. Quais os erros mais comuns das pessoas que Boa pergunta. postam, que se comunicam, que se promovem nas redes sociais? Nossa, essa pergunta adorei ela. Porque são erros muito recorrentes. O primeiro é não ter um planejamento. Gente que quer fazer sucesso e vê lá o influencer que é super famoso criando conteúdo, mas não sabe que por trás da criação de conteúdo tem uma série de outras coisas que deu muito trabalho, né? E então, a falta de planejamento. A falta de relacionar a gestão de mídias sociais com o marketing. Marketing sempre for marketing e sempre vai ser. Você sempre vai ter que entender sua concorrência, você sempre vai ter que fazer um estudo de mercado, sempre vai ter que ter uma coisa mais estratégica por trás. Então, o erro das pessoas vou lá, quero começar a criar conteúdo agora. Não sei nem quem é meu público, não sei meus competidores, não sei como que meu produto é percebido pelo mercado, não sei minhas ameaças, não sei nada. Não tenho um objetivo de marketing e vou criar uma conta numa rede social. Essa pessoa se frustra muito facilmente. E acaba também queimando o mercado. Então, o profissional de marketing digital, o profissional de marketing, nós temos até curso de graduação em gestão de mídias sociais. São pessoas que estudam por pelo menos 2 anos para colocarem isso em prática de uma maneira correta. Então, o mercado vem de o que a gente fala no marketing que precisa é educação do público, é informação para essas pessoas. É uma profissão como qualquer outra. Então, na minha opinião, esse erro está enraizado justamente porque as pessoas pensam que todo mundo sabe fazer. Então, não é só criar uma conta e postar conteúdo? E não é. E aí acaba queimando, de certa forma, todo o mercado, que tem um monte de gente que está super aquecido, gente querendo trabalhar, e aí tem um monte de gente de outras profissões que quer fazer e se frustra porque não sabe fazer direito. Daí sabe o que acontece? É muita gente que fala... não acredito em rede social, não. Putz, isso aí pra mim nunca deu resultado pra mim. Mas por quê? Porque não fez bem feito. E não só rede social, né? Rede social é um tipo de canal, tem vários canais de comunicação. Bom, e falando em várias redes sociais, temos uma pergunta. A pergunta da Andressa Munhoz. A Andressa está perguntando o seguinte: é importante estar em todas as redes sociais no momento para atrair mais clientes? Não. De jeito nenhum. Gente, se eu começar a parar, eu consigo pensar em 12 redes sociais, assim, de prontidão. Não tem como ter uma presença ativa em todas, é impossível. Você precisa estar onde seu público está e onde você sabe que vai dar um tiro certeiro. Senão você vai fazer o quê? Pegar um conteúdo que vai pro YouTube, daí pega o mesmo conteúdo, vai pro Facebook, pro Instagram, posta nos stories, posta no status do WhatsApp, posta não sei aonde, do Twitter, em tudo que dá o mesmo conteúdo, replicado. Do que adianta? Se fosse para ser assim, não teriam várias redes sociais, seria uma só. Essa questão do replicado, né? Posta a mesma no Instagram, mesma no Facebook, já vai direto, né? Isso é péssimo.
Isso é péssimo. Então, não precisa estar em todas as redes. Tenta descobrir onde está o seu público e, principalmente, assim, qual é a característica daquela rede social para ver se tem a ver com você. Se a sua criação de conteúdo vai ser genuína. Se não, eu acho que o TikTok é muito legal, tá super em alta, só que eu tenho zero estilo do TikTok. Então, dancinha e tal, não é comigo. Então, não adianta. O mesmo acontece pro inverso. Todo mundo assiste vídeo no YouTube, mas eu detesto gravar vídeo. Então, o que adianta? Você precisa saber muito bem casar isso. Onde as pessoas estão, onde que elas consomem conteúdo e o tipo de conteúdo que você quer publicar. E para o arquiteto e para o designer, quais redes sociais são imprescindíveis, na sua opinião? Na minha opinião, são 3 canais. Uma rede social é o Instagram, para atração, para descoberta e tal. O Pinterest, para reconhecimento de marca, para posicionamento, autoridade. E uma ferramenta que, na minha opinião, é a mais importante da internet, ninguém fala, que é o Google Meu Negócio. Agora mudou de nome, inclusive, vai ficar direto lá no Google Maps, mas é quando você pesquisa alguma coisa, tipo, restaurante perto de mim, aparece um cadastro ali com endereço, telefone e tal. Pra mim, essa é a ferramenta mais importante da internet. É gratuita, super intuitiva e ninguém usa. Considerando a quantidade, no Brasil, a quantidade de CNPJs que a gente tem, a quantidade de cadastros no Google, é uma oportunidade, assim, de ouro. Por quê? Você pode me falar hoje aqui, professora, nossa, tem uma indicação aqui de um arquiteto para te fazer. Nossa, muito bom. Eu vou falar, beleza, me passa o nome. O que eu vou fazer? Vou no Google, vou pesquisar. E se eu não encontrar? Inclusive, o nome do meu primeiro livro é esse, Se Não Está no Google, Não Existe. Então, eu vou lá no Google para pesquisar. Lá tem a possibilidade de ver fotos, comentários, as pessoas fazem avaliações e tal. Então, o que acontece? É outro erro das pessoas. Elas se preocupam só em serem descobertas e com engajamento. Mas elas não se preocupam com a validação disso, com a prova social. Se alguém te indica, vai no Google. E é uma excelente fonte de clientes, de leads, que são qualificados. Lá você tem métricas, consegue ver quantas pessoas acessaram, quantas te ligaram e tal. Então, não dá pra pensar só numa parte da jornada, né? A pessoa viu você lá no Instagram, daí na hora que lembra, fala, nossa, eu vou ligar pro seu arquiteto aqui, deixa eu ver aqui. Vai lá no Google, chega lá, não te encontra. E outra coisa, a gente tem que pensar nos 2 cenários. Primeiro é de alguém que vai pensando no arquiteto, né? Primeiro é alguém que já te conhece. E essa é uma parcela mínima das pessoas. Alguém que vai lá no Google, professora Maria Aves. Ninguém faz isso, pouquíssimas pessoas. Mas quando a pessoa coloca o seu nome no Google, a sua obrigação é aparecer para ela. Porque não existe ninguém igual a você. Sua obrigação é aparecer lá. Isso aí você não faz mais do que a obrigação. Suas redes sociais, tudo tem que estar lá bem bonitinho. Mas e quando alguém pesquisa por arquiteto em Curitiba? Ou arquiteto especialista em iluminação? Você vai aparecer? Talvez sim, talvez não. Pensa que você vai aparecer como uma referência. Se for lá no Google pesquisar professores de marketing digital, será que meu nome vai aparecer? Se aparecer, ótimo, tô com moral. Se não, e é simples de aparecer lá. Então, simplesmente tendo cadastro no Google, explorando palavras-chave e tal, utilizando essas técnicas que a gente chama no marketing digital de SEO, a otimização para os mecanismos de busca, você já consegue aparecer lá. Fica a dica aí, então, hein? Dica de ouro. Validação social. Fica a dica. Seja bem procurado na internet. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Andressa Munhoz. Beijo, Andressa, para você. Arquitetos e designers possuem uma imagem pessoal forte. O negócio é imagem. Qual a melhor forma de transmitir isso nas redes, pensando em marketing? Legal. Uma das formas é você tentar mesclar os seus conteúdos profissionais e pessoais. Até você perguntou, né, sobre página e tal. Na minha opinião, página profissional. Porque dentro da página profissional, você consegue mostrar que você é arquiteta, e você também é professora, também é mãe, também é irmã, também é funcionária, também é não sei o quê. Então, você consegue mostrar suas várias faces. E aí, dentro do seu conteúdo profissional, uma das suas linhas editoriais pode ser a sua vida pessoal. Tendo esse equilíbrio, não tem problema. Para quem trabalha com marketing pessoal. Não adianta alguém ter uma loja de roupa, fazer uma conta lá e utilizar a mesma coisa. Mas para quem trabalha com a imagem pessoal é muito bom. Porque se você for fazer uma pesquisa aplicada com o seu público, e aí vou colocar 2 cenários diferentes, 3, aliás, usando seu exemplo, seus clientes de arquitetura, seus alunos
e as pessoas que te seguem por motivos pessoais. As pessoas que te seguem por motivos pessoais vão querer ver os bastidores do seu trabalho. Os alunos vão adorar ver bastidores da sua vida. E os clientes vão adorar ver você dando aula. Então, as coisas se complementam de uma forma que faz sentido você ter uma conta só. Só que tem que ter uma boa distribuição de conteúdo. É assim que se faz prova social na internet, é assim que se gera autoridade também, que você mostra que você é bom naquele assunto e você consegue impactar públicos diferentes. E quando você já tem essas duas contas, um caso, né? Quando você, aliás, vários casos que temos assim, você já tem essas duas contas e você tem um número já de seguidores nessas contas. E aí você resolve migrar para uma. Como que você faz essa migração desses seguidores? Você fecha uma conta e você vai migrando? É um processo? Como que acontece isso? É um processo bem mecânico. Talvez o ideal seja ver a conta que vai ser excluída, passar por todos os conteúdos para ver quais são importantes, fazer uma reciclagem deles para o perfil que vai ser mantido. Dá para arquivar esses posts e dá para fazer um post no feed para deixar ele único lá, falando, gente, vai lá para o perfil tal. E ao longo, você pode definir assim, um planejamento para fazer isso. Ao longo de um mês, você pode, todo dia eu vou postar nos stories chamando as pessoas para irem lá para o perfil novo. Só que daí lá no perfil novo tem que ter conteúdo atualizado, tem que ter bastante frequência de conteúdo e tal. Mas você pode fazer isso, arquivar os posts da página que vai ser excluída e deixar um post único, gente, tal dia vai acontecer isso. Igual a Netflix faz quando vai tirar alguma série do ar, quem quiser assistir, assiste até dia 31. Depois não vai ter mais. Tipo isso. Bom, estamos indo para o caminho do fechamento do nosso programa e eu queria te perguntar o seguinte. O que você diria assim, para o futuro das redes sociais? Futuro das redes sociais, eu acho que é comunidades. Esse senso de você... Eu acho que as pessoas estão ficando mais seletivas, né? E a gente não segue qualquer pessoa mais. Já começou a ficar sobrecarregado. Então, eu acho que é não só seguir como uma coisa passiva, mas eu seguir aquela marca ou aquela pessoa para fazer parte da vida dela, para fazer parte dessa comunidade. Eu acredito muito na interação, porque a rede social é isso. É uma rede de pessoas, as pessoas estão conectadas por algum motivo, né? Então não adianta, sou muito contra aquela coisa de você entrar, postar e sair, e esperar o engajamento passivo. Cara, tem que ser ativo mesmo. E comunidades fazem sentido para isso. Então eu acredito muito que o futuro das redes sociais é cada vez mais esse senso de comunidade. E a questão do orgânico e de impulsionar? Você acha como é que é o futuro disso? É outra questão. Todo mundo diz, se você não pagar, o Instagram não vai mostrar teu conteúdo. Não é assim que funciona. Claro, as grandes empresas de tecnologia não são boazinhas, né? Isso não é segredo para ninguém. E outra, são empresas, né? Então, a única forma que essas empresas têm de monetizar é com anúncios. Então, obviamente, se você não pagar, o seu conteúdo vai ser restrito. Mas o que acontece? Há uma diferença no orgânico e no pago, porque o orgânico vai para quem te segue e não vai para todo mundo que te segue, vai para uma amostra. Essa amostra é definida de acordo com a interação. Por isso que a interação é o que manda. Então, se você tem 1.000 seguidores, seu post vai chegar para 100, por exemplo. E aí você vai depender que essas 100 pessoas que foram impactadas, que são as que mais interagem com você e você interage com elas, e aí a importância da interação para aumentar essa base inicial, você vai depender dessas pessoas espalharem seu conteúdo, curtirem, comentarem, clicarem no seu perfil, assistirem seu vídeo até o fim, qualquer tipo de interação para essa rede social espalhar seu conteúdo mais para os seus seguidores e ter um maior alcance orgânico. Então, não é o Instagram que é o vilão, é o conteúdo que precisa de ajuste, né? O pago, você não vai atingir seus seguidores. Então, ele é mais uma questão, um objetivo de descoberta. Tem outros objetivos de marketing que não são engajamento. Então, dificilmente você vai ter engajamento num anúncio que seja um engajamento quente, de alguém que já te conhece, já sabe seus valores. Não vai ter, muito difícil, porque é um público totalmente novo. Então, tem essas duas questões que são, assim, os distintos, né? Orgânico, você alcança quem já te segue. Então, na jornada é uma pessoa que já está um pouquinho mais à frente. E no pago, você vai atingir gente totalmente nova. E ainda
Há espaço para novas redes sociais? Acredito que sim. Tem uma rede social nova agora que chama Be Real, que está ganhando espaço aqui no Brasil, que é... Não sei se você já viu sobre ou não. É uma rede social que ela tem uma notificação por dia, simultaneamente, todas as pessoas do mundo recebem essa notificação e você tem 2 minutos para postar o que você está fazendo agora. E não dá para postar selfie, e não dá para pôr filtro. Então você só tira a foto com a câmera traseira e posta e todo mundo interage em cima disso. Então faz jus ao nome, né? Tipo, ser real. Não é coisa de ter filtro, você não pode pegar foto da galeria, tem que ser o real mesmo. Eu acho que vão criando redes sociais de acordo com o comportamento das pessoas, né? Tá todo mundo muito... explorando muito filtros, pegando muito foto de galeria e tal, e aí vem muito novas TBT, redes sociais. Né? Muita coisa assim. Virou muito TBT ultimamente. Só que mais do que isso, eu acho que as próprias redes vão se atualizando nesse sentido. O YouTube lançou ontem, nos Estados Unidos, uma possibilidade de podcasts. Ele já fazia podcast em vídeo. Agora, no YouTube vai ter podcast em áudio, para concorrer com o Spotify. Então, acho que as próprias redes vão pegando o comportamento das pessoas e vai explorando mais suas próprias ferramentas. E por último, minha última pergunta, uma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, e especialmente para os nossos ouvintes arquitetos, designers e estudantes de graduação, de pós-graduação, na área de criação. Muito bem. A minha mensagem é: faça diferente, descubra o seu propósito e tente mostrar o seu valor dentro da rede social, da internet, enfim. Imagina só que 15% das buscas no Google todos os dias são pesquisas inéditas. São bilhões de buscas todos os dias. E tem pesquisas que são inéditas, ninguém nunca tinha pesquisado por aquilo antes. Então tem espaço para você ser criativo, mostrar a sua visão das coisas. Não precisa ficar copiando conteúdo, porque a gente já tem coisa demais. Então foca em ser você, porque ninguém é você, só você é você, né? Então é legal você mostrar o seu olhar também. E tente fazer diferente, não esquecendo do marketing raiz. Se você tem vontade e não pode contratar algum profissional de marketing aí e tal, tenta dar uma estudada, não só sobre o funcionamento de redes sociais ou como ser criativo, mas estuda também o marketing, como fazer um plano de marketing, planejamento de marketing, para você conseguir ter sucesso e sair na frente. Muito obrigada, professora. Agradeço imensamente a sua participação. Agradeço também você aí que esteve conosco nesse momento. Convido você para a nossa próxima edição. Essa foi nossa 15ª edição e espero que você possa aplicar no seu dia a dia. Ocupe o seu espaço, seja aí nas redes sociais, aplique e impacte as pessoas positivamente e significativamente nos seus clientes e na sua comunidade. Até mais, até a próxima edição.